Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui no retorno desse evento promovido pela Procuradoria sobre Autocomposição e Administração Pública. A gente vai ter aqui agora um painel, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós, né, para tratar dos limites em que a administração pública pode negociar, com 3 professores aqui, a doutora Janaína, a doutora Daniela, o doutor Gustavo, e conversei com eles aqui, em razão do adiantado da hora. Não vou ler o currículo de ninguém, acho que também os palestrantes dispensam maiores apresentações, então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Janaína para iniciar aqui o nosso bate-papo. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui. E essa manhã, eu cheguei no finalzinho da manhã, mas eu ouvi coisas que me deixaram assim muito entusiasmada e cheia de ideias. Inclusive, tem uma fala aqui do desembargador, se eu não me engano, do doutor Ricardo, sobre, por exemplo, haver uma redução de custas no caso de a pessoa ter passado primeiro pelas câmaras de conciliação da administração. Isso me fez lembrar que a 13.140, infelizmente, previu que a passagem pelas câmaras seria facultativa, ou seja, se as pessoas quiserem, elas podem ir direto à via judicial. E eu vou dizer por que eu digo infelizmente. Porque a própria 13.140 diz que quem vai escolher os assuntos que vão ser abordados nas câmaras é o ente público. Então, quando o ente público diz assim, eu quero tratar tal tipo de litígio na Câmara, ele está dizendo para a sociedade que ele está disposto a uma solução consensual e seria o mínimo que ele pudesse, então, tentar resolver esse conflito consensualmente. Mas aí vem aquele questionamento, e como é que fica a questão do acesso à justiça? Como é que fica, então, a garantia constitucional de que a lei não vai impedir o meu acesso à via jurisdicional? O STF, nas ações previdenciárias, ele decidiu, um dia desse, num recurso extraordinário, que faltava interesse de agir se o segurado fosse à via judicial sem antes ter passado pela autarquia previdenciária. Então, ele tem que fazer a solicitação e tem que receber uma resposta negativa ou não receber uma resposta no prazo. Do contrário, segundo o STF, faltaria interesse de agir na propositura dessa ação. E aí, levando isso para o âmbito das câmaras, se o ente público diz, eu quero resolver consensualmente determinados tipos de conflito, é ele que aponta que conflitos são esses. Eu acho que seria bem interessante se o legislador tivesse previsto que era necessário primeiro a passagem pelas câmaras, a fim de caracterizar o interesse de agir. E achei muito interessante a fala do desembargador sobre essa possibilidade, por exemplo, como forma de estimular que as pessoas vão para a Câmara, que haja essa redução no valor das custas, enfim, qualquer coisa que possa servir como estímulo aqui, se busque essa passagem por essas câmaras, valorizando, assim, a iniciativa do Estado de tentar resolver seus conflitos consensualmente. Mais uma questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês é algo que tem sido alvo de muita polêmica quando a gente trata de consensualidade, que é a questão se há ou não uma autovinculação do poder público quando ele celebra um acordo. A gente vai ter aí doutrinadores que entendem que sempre que há a celebração de um acordo, de certa forma, o ente público está se autovinculando para situações semelhantes futuras. E essa visão, a meu ver, é muito preocupante, porque se a gente quer estimular que o ente público atue consensualmente, não é justo com o ente público que a gente fique apregoando que ele passa a não dispor de autonomia da vontade em situações semelhantes futuras. Vejam, se ele faz determinado acordo hoje, e fez esse acordo gozando da autonomia da sua vontade, e se diz, então, se defende que, a partir daquele acordo, ele passa a estar vinculado àquela solução que foi proposta e aceita pelas partes, em casos semelhantes futuros. Isso significa que não vai haver acordo, não é mais acordo, porque, vejam, você retirou a autonomia do Estado. Então, na situação seguinte, ele está despido de algo que é núcleo duro da mediação, que seria a autonomia da vontade.
A 13.140, quando ela vai falar dos princípios que regem a mediação, ela fala da autonomia da vontade, fala da confidencialidade, e não seria justo com o ente público, se a gente quer estimulá-lo a atuar consensualmente, que nós defendamos que ele se autovincula ao celebrar determinado tipo de acordo. Também, a meu ver, não seria justo dizer que o ente público não tem direito à regra da confidencialidade. E aí, vejam só, como já foi colocado aqui pela professora Trícia, inclusive, é um dos enunciados do Fórum Nacional do Poder Público, que é uma iniciativa do professor Marco Antônio Rodrigues, estava até cobrando ele aqui quando é que vai ser o próximo fórum, é o enunciado 36 do FNPP, que a confidencialidade ela se aplica, sim, às mediações que envolvem o poder público, mas não haveria confidencialidade do resultado final e da sua fundamentação. Concordo plenamente com essa visão, tá? Mas é necessário resguardar a confidencialidade durante o procedimento em relação às propostas que foram feitas. E, nesse diapasão, é interessante observar que a própria Advocacia Geral da União não tem uma visão única acerca do assunto. Estava aqui, agora no almoço mesmo, conversando com a Flávia, que a gente tem uma portaria da Procuradoria-Geral da União, que é a portaria 11 de 2020, e uma da Procuradoria-Geral Federal, que é a 498 de 2020 também. E elas tratam da questão da confidencialidade de maneira distinta. Ambas as portarias vêm regulamentar aí a questão das mediações para resolver ou para prevenir litígios, certo? E a Procuradoria-Geral da União estabeleceu, nessa portaria, que as partes poderão celebrar termo de confidencialidade. Enquanto que a Procuradoria-Geral Federal disse que é vedada a publicização de qualquer ato da mediação, porque se rege pelo princípio da confidencialidade. Então, vejam que, apesar de haver aí um reconhecimento da aplicação do princípio em ambas, para a PGU só vai haver confidencialidade se for ajustada, enquanto que para a PGF, a meu ver, de maneira mais acertada, a confidencialidade é a regra. Então, ela está presente por ser um procedimento de mediação e não haveria por que haver um termo para que ela se aplicasse. Tá? Então, ela se aplica. E é importante a gente observar também que o legislador, quando ele previu que a administração pública pode se valer da arbitragem para a solução consensual, para a solução dos seus conflitos, não consensual, no caso, ou também, desde que ocorra no âmbito da arbitragem, o legislador fez questão de prever expressamente que nas arbitragens que envolvem o poder público se aplica o princípio da publicidade. Então, o artigo 2º, parágrafo 3º da 9307, né, com a redação lá da 3.129, previu expressamente que arbitragem com poder público, publicidade. Não é possível, então, arbitragem com poder público com confidencialidade. E a 13.140, ela faz uma regulamentação muito boa acerca da confidencialidade. E logo, no mesmo texto, ela vem falar das mediações que envolvem o poder público. E não fez qualquer ressalva. Então, vejam, se a gente for fazer uma interpretação sistemática aí de como o legislador se comportou, é de se presumir que ele não quis fazer qualquer tipo de restrição à aplicação da confidencialidade quando envolve a administração. E aí você me diz assim, mas qual seria a vantagem para a administração com a confidencialidade? Será que isso realmente seria moral, não seria? Vejam, se a administração está no procedimento de mediação, faz uma proposta, é justo que a proposta não tendo sido aceita, aquela pessoa possa levar o documento para a via judicial, a fim de demonstrar que o ente público, em tese, estaria assumindo responsabilidade ao ter feito uma proposta e lançando uma âncora. Porque, no momento em que é colocado um valor ali no processo, você já sabe que menos do que aquilo não vai haver. Então, o poder público estaria sendo, a meu ver, altamente prejudicado pela não observância da confidencialidade. Obviamente, resultado final foi acordo, esse acordo tem que ser publicizado.
Mas, durante as sessões de mediação, o conteúdo dessas sessões, o professor Leonardo Carneiro da Cunha tem uma visão interessante sobre a confidencialidade. Ele diz assim, é confidencial o conteúdo das sessões, não a existência das sessões e do procedimento. Então, óbvio que as pessoas podem dizer que estão no procedimento de mediação com o poder público. Elas podem dizer, inclusive, que vai haver uma reunião tal dia, enfim, uma sessão. Isso tudo é público, tá? Mas o que foi falado, o que foi colocado, a proposta que foi feita, essa, a meu ver, é confidencial. Aí, ao mesmo tempo, vem a seguinte questão. Ora, se você está dizendo que a proposta que é feita, caso aceita, vai ser publicizada, e o ente público não está vinculado, qual o problema, então, de publicitar uma proposta que não foi aceita, já que ele não está vinculado às propostas que são feitas nesses procedimentos? É uma questão, realmente, de proteger a atuação estratégica do poder público. Então, toda e qualquer visão de que há uma autovinculação do ente público, sempre que ele age de forma consensual ou dispondo de direitos, é desestimulante ao ente público. É você dizer, ente público, está na hora de você dar o exemplo e agir consensualmente, mas na hora que ele vai para essa seara, aí você diz, mas você não goza das garantias das pessoas que estão nessa seara, que seriam autonomia da vontade, confidencialidade, dentre outras. É você, então, pedir que ele haja de determinada forma, pedir que ele mude a postura, mas não assegurá-lo das garantias que revestem esse tipo de solução consensual de conflitos, né? Então, eu acho isso bem preocupante e acho também que há uma preocupação com a preservação da atuação estratégica do poder público. Vamos lá. Se a gente diz que o ente público, ao agir consensualmente, ele se autovincula, você está dizendo, então, que a pessoa que está com o poder público num litígio futuro, ela tem direito à mesma solução. Isso significa que, se o poder público não oferecer aquela solução, essa pessoa poderia exigir judicialmente essa solução. E aí é que vem o perigo dessa tese de autovinculação. O que não significa que, obviamente, que numa sessão de mediação futura, essa pessoa que está lá litigando com o ente público e está tentando resolver consensualmente, ela trazendo esse precedente, isso não seja algo que, do ponto de vista argumentativo, deve ser levado em consideração, deve ser, inclusive, enfrentado pelo ente público para justificar uma atuação diferenciada, mas, de maneira alguma, seria algo que vincularia a atuação do ente público a ponto de essa pessoa poder exigir judicialmente solução idêntica. Nós temos uma colega advogada pública da PGE da Bahia, vocês já devem ter ouvido falar, que Lorena Barreiros tem uma obra muito interessante que é Convenções Processuais e Poder Público, né? E ela tem palestrado sobre isso, sobre essa temática da vinculação do ente público a esses acordos, com a preocupação, a meu ver, muito legítima, de que o ente público não pode estar tratando desigualmente os iguais, né? Então, se a situação for idêntica, em tese, ele teria, sim, a obrigação de adotar idêntica proposta, idêntica solução. E é uma preocupação muito legítima. Mas, ao mesmo tempo, se na hora de celebrar um acordo aqui específico, o ente público tiver que olhar quilômetros na frente para saber o impacto que aquilo vai ter, já que ele está se autovinculando, ele vai ter muito mais dificuldades de fazer esse acordo aqui. Ou seja, você deixa ele muito mais preocupado, porque ele vai pensar o seguinte, vou fazer esse acordo aqui, nesse momento eu estou com a autonomia da minha vontade, mas na hora que eu celebrar esse acordo aqui, acabou a autonomia da vontade. E aí eu estou me amarrando para o que vier pela frente. E isso dificultaria muito essa atuação consensual. Ademais, vamos pensar aqui na seara judicial. Será que, se o ente público tem a obrigação de tratar as pessoas igualmente, se elas estão em situação idêntica, digamos que em determinado processo o ente público dispense um recurso, ele teria que dispensá-lo para todos os processos sobre aquela matéria? Ou seja, o Rio de Janeiro
apelou no meu processo, mas dispensou recurso em outros 3 casos de que eu tive notícia. Eu tenho direito a idêntico tratamento. O recurso do Rio de Janeiro, então, tem que ser inadmitido, porque ele tem que tratar igualmente as pessoas em situação idêntica. Vejam que a situação é idêntica. Ou ele tem direito a uma estratégia processual e a ampla defesa. Como assim? Se a gente recorre e perde, tem aumento de honorários, não é isso? Tem aumento de verba honorária. Não seria estratégico para um grande litigante deixar subir apenas alguns, para saber como é que a jurisprudência vai se comportar, e a depender de como aquilo seja tratado lá por cima, ele passa, então, a decidir se vai ou não recorrer nos demais? Ou seja, num primeiro momento, ele vai recorrer apenas de alguns, e propositalmente. Eu não quero subir todos esses recursos, porque eu não sei qual vai ser o resultado lá. Eu vou subir um. Os outros eu vou deixar o prazo passar. Aí, mais na frente, dependendo do resultado desse, a gente vê se recorre nos demais ou se deixa de recorrer. Mas existiu aquele que foi tratado desigualmente. E isso decorre do direito do ente público a uma estratégia processual. Então, essa visão muito romântica de que casos idênticos têm que ser tratados da mesma maneira, ela é uma visão que desestimula, muito mais atrapalha a atuação consensual, porque cria muitas amarras para o ente público. É o entendimento que eu tenho. E, certa vez, eu, numa ação minha, contra a universidade, em que atualmente eu sou professora, e a procuradora-chefe, certo? Mas nessa época eu não era. Eu, numa ação minha contra essa universidade, eu vi a Procuradoria interpor recurso de uma sentença, quando em vários outros processos idênticos havia um parecer dispensando o recurso. E eu vi porque eu trabalho nesta Procuradoria. Trabalhava à época, hoje eu estou... Enfim... atuava no contencioso, estava lá nessa procuradoria, e eu disse assim, por que vão recorrer nesse aqui, se não recorreram nos outros? E a justificativa foi assim, não é interessante deixar de recorrer num processo em que um procurador é parte. E está tudo bem. Eu acho que eles tinham razão, assim, não, se é da gente recorrer de vez em quando para ver como é que a jurisprudência se comporta, vamos recorrer nesse aqui do procurador para evitar que se diga que houve qualquer tipo de favorecimento. Eu não tinha direito a que o recurso não fosse admitido, mas eu citei nas contrarrazões todos os processos em que, em casos idênticos, a universidade não tinha interposto recurso. Então, do ponto de vista argumentativo, um comportamento diferente no passado, obviamente, que vai influenciar o próprio julgador, vai influenciar a administração na tentativa de solução consensual, mas não vincula. Porque, se vinculasse, eu teria direito a que esse recurso fosse inadmitido. Então, acho que, em linhas gerais, seria mais ou menos essa a mensagem final que eu queria passar. Que uma preocupação exacerbada com o princípio da isonomia, o princípio da publicidade, que são ainda assim muito romantizados no âmbito da administração, se a gente quer que o ente público haja como particular, a gente tem que olhá-lo com um olhar mais particular, digamos assim. Porque, do contrário, ele vai dizer, olha, estou muito confortável aqui, sem me autovincular, sem me amarrar para as situações seguintes, prefiro, então, ficar nessa situação confortável e não resolver consensualmente os meus conflitos. E não é isso que a gente deseja uma virada de chave. E se a gente quer uma virada de chave, é tratar o ente público nessa seara da solução consensual como os demais que assim atuam, sem tirar dele as garantias próprias dessa seara. Então, era isso. Muitíssimo obrigada. Obrigado, doutora Janaína. Vamos ouvir agora a doutora Daniela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje também. Queria agradecer o convite que faço aqui em nome do colega Marco Antônio. É um prazer estar falando sobre esse tema também com os professores Justina e Janaína.
a gente ficou com essa incumbência de trazer essa perspectiva crítica, né? E foi muito interessante ter assistido o evento aqui desde o início e ter acompanhado onde estamos, né? Antes de falar para onde vamos e quais são os desafios nessa caminhada. Então, eu parto dessa premissa, né, da mediação sendo incluída, dos métodos autocompositivos sendo incluídos nessa perspectiva de boa governança administrativa, nesse movimento de consensualidade envolvendo a administração pública, né, de desjudicialização. Eu acho que a gente sai aqui de uma pergunta de pode ou não pode, de um debate sobre entraves a essa possibilidade, que a gente já participou desse momento, né, alguns anos atrás, para um debate sobre o como, né? Como fazê-lo, como enfrentar os desafios em relação aos mecanismos consensuais. Né? O que temos aí de desafios para frente? Cito aqui o artigo de um colega que está aqui, o Bruno Menia, que é Administração e Mediação, e muito interessante o título, né? Fala Enfrentando o Leviatã nos Novos Mares da Consensualidade. Então, a gente focando nessa perspectiva dos desafios sobre o como também. Né? E é claro que, quando a gente fala em desafios, eu me sinto muito à vontade também de falar dessa perspectiva acadêmica, como alguém que atua com mediação, mas que especialmente estuda há muitos anos também esse tema, que é importante a gente diferenciar o que a gente está falando em termos de métodos consensuais. Né? Não para trazer aqui caixinhas técnico-conceituais ali de onde a gente está aplicando, se é negociação, se é conciliação, se é mediação, porque eu acho que aqui não importa tanto essa diferença dessas caixas conceituais, mas um pouco do contexto onde se aplica. Né? Então, estamos falando de transação por adesão, é um perfil de litígios, que desafia os princípios de um outro jeito. Né? A Janaína bem colocou aqui a questão da isonomia, né, os princípios envolvendo a administração pública. Para esse contexto de volume, né, de litígios repetitivos, a gente tem alguns desafios específicos. Estamos falando não dessa gestão de contencioso, dessa litigância mais estratégica, mas de contratos administrativos. É um outro perfil, uma outra complexidade de litígios também que se coloca. Ou estamos falando de processos coletivos, né, e agora um debate muito presente que se coloca, estamos falando de processos estruturais, e os métodos consensuais têm trazido uma governança diferente para a solução desses litígios coletivos também, por meio desses métodos consensuais. Então, a gente diferencia os métodos consensuais a partir também desses contextos, e os desafios são diferentes. Eu procurei trazer aqui alguns para a gente tratar. E, é claro, a partir de uma realidade de aplicação que eu acho muito interessante, né, o surgimento das câmaras próprias da administração pública no âmbito conceitual, de câmaras temáticas na área de educação, na área de saúde, então, dessas experiências e boas práticas que a gente já vem vivenciando. E, ainda partindo dessas premissas, né, para além dessa fotografia mais macro da realidade em que estamos hoje, dos avanços, os referenciais normativos também avançaram. Né? Então, a gente tem diversos marcos normativos, foram colocados aqui também na fala do painel anterior, da professora Trícia, inclusive, né, das leis não só de mediação, Código de Processo Civil ou políticas judiciárias, mas especificamente no âmbito da administração pública, legislações muito relevantes, leis municipais sobre políticas de desjudicialização, lei de licitação e contratos administrativos. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a lei que criou a Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, agora bastante recentemente, tratando de algo que o decreto já tratava antes, toda uma política relacionada à solução consensual. E os enunciados, eu acho bastante válido citar os enunciados também, porque eu acho que tem um referencial normativo diferente, é claro, né, da legislação, mas que traduzem essas boas práticas também, e tem essa construção um pouco mais horizontal. Né? E eu falo especificamente dos conselhos, dos enunciados do Conselho da Justiça Federal, da Jornada de Prevenção e Solução de Conflitos, porque é algo que eu participo mais perto. E, na última, no ano passado, eu participei da comissão de mediação, especificamente que tratava da área de administração pública, dos enunciados da mediação envolvendo o poder público. E é muito interessante ver as temáticas. Né? Então, mediação em conflitos coletivos, judicialização da saúde, mediação e transação por adesão na área tributária, a questão dos convênios entre os entes públicos também por conta das câmaras, né? Então, os entes que não possuem câmaras públicas levarem os seus conflitos para as outras câmaras, há um enunciado específico sobre isso.
Sobre a defensoria pública, sobre a ação coletiva, antes de ajuizar a ação coletiva, haver uma tentativa de solução consensual, toda vez que se envolver vulnerável, enunciados sobre o processo estrutural, enfim, um pouco sobre aqueles âmbitos de aplicação que eu comentei ainda há pouco, e que os enunciados trazem alguns referenciais interessantes. Mas, indo especificamente, para não me alongar também, sobre a questão dos desafios, eu separei duas perspectivas aqui para tratar com vocês. Uma é a perspectiva dos critérios de escolha. Acho que é bastante importante a gente focar nessa perspectiva da triagem, né? Não é nada que seja bom para tudo, né? Sempre há uma adequação, um juízo de adequação que precisa ser considerado. Eu gosto muito de um autor americano, Frank Sander, que ele fala que essa escolha é muito mais arte do que ciência. Então, é uma escolha que se faz muito na prática, né, por meio dessas vivências. Inclusive, mais escolhas qualificam boas escolhas também. Então, se como escolher, não tem uma receita prévia ou critérios muito específicos, mas é possível fazer um exercício de pensar possibilidades, em termos de critérios, analisar o momento em que é feita essa escolha, olhar para essa perspectiva da triagem a partir de uma perspectiva mais estratégica, priorizar os interesses envolvidos. Ultimamente, a gente tem falado muito, na negociação, é muito comum usar o termo do BATNA, né? Qual a sua alternativa se você não negociar um acordo? O acordo tem que ser melhor, né, do que a sua alternativa, do que a sua melhor alternativa. E o que a gente tem analisado ultimamente é o quanto esse BATNA ele pode ser dinâmico. Então, às vezes, a mediação não é a melhor escolha agora, ela pode ser melhor depois. Existem marcos ali que podem impactar nessa escolha, existem mudanças de cenário. Então, essa triagem ela também deve observar essa dinâmica, esses momentos. É claro que há poucas contraindicações para os métodos consensuais, porque eles não são custosos, porque eles permitem que, na mesa, você obtenha mais informação, há benefícios indiretos, mesmo que você não obtenha um acordo, mas que você saia dali compreendendo melhor a disputa. Então, há muito mais benefícios do que contraindicações, mas é importante também considerar esses critérios e refletir sobre eles também. Uma outra perspectiva que eu acho interessante é aí dentro de alguém, claro, de um advogado, eu acredito muito na mediação, faço isso, trabalho com isso há muitos anos, mas eu acho que dentro desse advocacy, as críticas elas só ajudam a gente a enxergar mais longe, né? A crescer também a partir dessa perspectiva dos desafios. E tem um outro autor que eu gosto bastante, eu cheguei a estudar com ele na Universidade de Yale, ele chama Owen Fiss. E é um professor que escreveu um artigo muito clássico contra, olhando essa perspectiva crítica, né, dos métodos consensuais. Ele tem um artigo que chama Contra o Acordo. Ele é um professor da Universidade de Yale. E aí a crítica dele eu acho bastante interessante, assim, também para a gente pensar um pouco dos limites e dos desafios. Primeiro é que os métodos consensuais eles fazem uma abordagem de interesses, né, e não de direitos. E é natural, é uma outra chave, não é a chave de direitos. Né? Até gostei aqui da fala também do desembargador César Cury aqui no início, né, quando coloca a questão um pouco ali de direitos, né, da positividade, de onde a mediação se coloca, né, dentro desses limites também do direito. E é um outro tipo de abordagem, é uma abordagem dos interesses envolvidos, em que os direitos são uma alternativa, é claro, né, você pode buscar isso ali fora daquela mesa de mediação, mas a abordagem é outra. Então, tem alguns momentos em que essa abordagem de direito vai ser necessária. Então, a crítica do Fiss é uma crítica não até de alguém que trabalha ou entende internamente dos métodos consensuais, mas alguém que está olhando um pouco para esse sistema de justiça e para o papel do judiciário. Vai dizer, em alguns momentos, o papel do judiciário de dar significado aos valores públicos vai ser mais relevante do que resolver a controvérsia. E tudo bem, né? Isso faz parte. Acho que isso só reforça também para a gente essa perspectiva da triagem, essa perspectiva de análise de quando a gente está falando de uma abordagem de direitos ou de uma abordagem de interesses. O outro desafio, e quando envolve a administração pública isso também acontece, é o desafio do desequilíbrio de poderes e das assimetrias, né, que são cuidados especiais que se deve ter, considerando quem está do outro lado, né, considerando a voz do outro lado. Quando há, é claro, um nível de vulnerabilidade maior, essa atenção deve ser redobrada. Né? Qual a qualidade dessa voz, quem está trazendo, qual a parametrização para esses acordos. Então, esse desequilíbrio e impacto nos acordos é também uma questão bastante relevante. Porque a gente tem, obviamente, um grande litigante de um lado, né, que tem
bastante informação, e a informação qualifica bastante ali as escolhas que são feitas em relação ao acordo. Então, não é para tudo, obviamente, a decisão ela é importante, inclusive como parâmetro da alternativa, e nisso eu gostei bastante também da fala aqui do ministro Bruno pela manhã, quando ele falou, nossa tentativa é se aproximar do que chegaria, né, no judiciário. Então, se o acordo ele é muito próximo dessa alternativa, se há uma mudança na atuação da administração, isso é bastante relevante, né? Isso já impacta bastante ali nesse cenário e no acordo como a melhor alternativa, dentro dessa perspectiva paz versus justiça, né? Que é uma perspectiva bastante relevante aí para o autor que eu trouxe para vocês, que é o Owen Fies. Então, nessa perspectiva mais concreta, trazendo essas análises, né, de desafios para uma perspectiva mais concreta da consensualidade envolvendo a administração pública, eu citaria, então, aqui 3 questões para finalizar, e 2 tendências, né? As 3 questões são, primeiro, a questão da alçada, né? Alçada e criatividade. Muito se comentou aqui também nos painéis anteriores do que é necessário de criatividade para você gerar valor no acordo. Você precisa trocar informação, né? Para participar de um método consensual, a gente, antes de chegar no momento da proposta, né, da distribuição, digamos, do valor, você precisa trocar informação e crescer o tamanho daquela torta, né? Quer dizer, aumentar ali as possibilidades, trocar mais opções, enfim. E isso exige também uma mudança de cultura nessa atuação dentro da perspectiva da consensualidade. Então, não há uma terceirização para o terceiro, né? O terceiro ele não vai ter essa jurisdição no sentido heterocompositivo ali de decidir. Então, essa mudança de alçada, na verdade, é uma mudança de atuação da administração pública também. Por isso que eu trago essa fala, né, do ministro Bruno Bianco, quando ele coloca essa questão de que a mudança da postura da administração, de se aproximar também daquilo que o judiciário faz, é bastante relevante na perspectiva ali dessa alçada, dessa criatividade, dessa participação ativa e propositiva, né, para gerar ali acordos bastante criativos. O segundo desafio é a questão das vulnerabilidades que eu comentei, das vozes, das assimetrias, né? É claro que depende muito do contexto. Se a gente fala aqui de um processo estrutural, se a gente fala de grandes desastres ambientais e fala da vulnerabilidade da população atingida, é um nível de vulnerabilidade X, né? Se a gente fala em litígios na área previdenciária e uma parametrização mais de transação por adesão, é uma outra perspectiva. Mas entender que como a participação é muito relevante, as vozes são muito relevantes nessa perspectiva da mediação, é importante ter esse cuidado. É claro que, se a gente fala na mediação, a gente tem um terceiro que está preocupado com isso também, né? E esse terceiro vai estar olhando para essas assimetrias, vai estar aplicando técnicas para permitir que, nessa agenda, as vozes sejam consideradas. E o terceiro ponto que eu traria são os novos papéis dos atores do sistema de justiça, né? E aí, atores do sistema de justiça em geral, em relação à questão da consensualidade. As procuradorias, as defensorias, o judiciário, são novos papéis que a gente está falando, inclusive em relação ao próprio judiciário, né? A gente está entre a decisão e a cooperação, são chamados esses novos papéis, se fala de uma nova governança, né, dentro da própria perspectiva do judiciário, se falou também aqui da perspectiva dos órgãos de controle, então, ampliar essas presenças na mesa de mediação. Quanto mais interdisciplinariedade a gente tiver, quanto mais presenças e qualidade de vozes a gente tiver, melhor vai ser o resultado dessa mesa de mediação. Por fim, eu entendo que já foi muito bem tratado a questão da confidencialidade e publicidade, concordo plenamente aqui com o que foi tratado antes também pela professora Janaína, né? Há um processo de mediação, quando a gente chega no acordo, essa é a ponta, né? Então, para que aquele processo evolua dentro de um ambiente de confiança, dentro de uma perspectiva também de uma rede normativa de segurança, é importante que se tenha confidencialidade em relação a esse processo, nas sessões conjuntas, nas sessões privadas, e, é claro, com muita segurança de que esse acordo vai ser um acordo público, né, dentro de uma parametrização estabelecida, né, mas também dentro de um processo que gere essa confiança. Para que ele funcione, precisa ter essa confidencialidade, isso está refletido ali em inúmeros enunciados e também em inúmeras falas que foram colocadas aqui. Como tendências, dentro dessa perspectiva também de um olhar do que pode agregar nesses desafios, eu citaria 2 questões. A primeira é um outro mecanismo, que é um pouco híbrido, né?
ele não está exatamente ali no consensual, mas também ele não é um heterocompositivo, é o Dispute Board, né, que são esses comitês de resolução de conflito, que trazem recomendações e que são bastante interessantes também numa mesa de mediação, dentro dessa perspectiva da consensualidade. E eu vejo isso como uma tendência, não só para grandes obras ou contratos administrativos, o que já vem acontecendo, né, quer dizer, ter um terceiro ali que acompanhe, né, a gestão desse contrato, mas mesmo para as mediações, né, você ter uma opinião técnica, você ter um parecer de um terceiro, isso é bastante relevante também em termos de critérios objetivos, em termos de opções na mesa, em termos de qualidade desse diálogo. Então, vejo aqui uma tendência do Comitê de Resolução de Conflitos, ou Dispute Board, crescer na perspectiva também dessa consensualidade, já há algumas leis nessa perspectiva, mas especialmente já há práticas também nesse sentido. E a outra tendência que eu acho interessante para a mediação, e eu tenho estudado especificamente ela, é a mediação paralela, ou mediação reserva. E tem vários nomes que se dão para essa perspectiva, mas é um mediador que eu costumo falar que é um mediador que fica de sobreaviso. Então, o litígio começa, né, a disputa começa, e aquele mediador é indicado, mas ele não vai atuar imediatamente. Ele vai ficar de sobreaviso para, em alguns momentos que você pré-determina, em alguns checkpoints que você determina, ele vir atuar, ou em outros que possam aparecer. Certo? Então, isso já existe em vários países, né? E a gente tem olhado essa tendência aqui no Brasil também. Já existe mediação no curso da disputa, né, como algo estratégico, mas a ideia de você já começar com essa mentalidade, de você já pensar que, em alguns momentos do próprio procedimento, o acordo pode virar a melhor alternativa, e eu volto a dizer o que eu tinha comentado logo no início, desse bate-na dinâmico, né? A sua alternativa é dinâmica. Às vezes, ela não é boa agora, do acordo, mas pode vir a ser depois. E você já tem um terceiro que está cuidando daquele procedimento, que está à disposição das partes para aquelas reuniões, já facilita bastante. Há uma série de possibilidades de você fazer adesão à mediação reserva, uma delas é contratual, outra é a previsão no próprio regulamento da Câmara, ou uma adesão espontânea. Recentemente, eu fiz um levantamento de uma pesquisa, bem focado na arbitragem, mas poderia também, por analogia, se aplicar ao judiciário, sobre os momentos mais adequados para as janelas, né, de mediação no curso da disputa, e não só para tratar mérito, mas também para tratar procedimento, previamente a fases probatórias muito complexas, depois de decisões específicas, sentenças parciais, enfim. A pesquisa foi publicada na Revista de Mediação e Arbitragem, e há ali não só uma indicação de checkpoints, mas especialmente uma indicação da abertura, né, das partes. É uma pesquisa que foi feita ali numa metodologia de um survey bastante aberto para utilizar a mediação reserva, né, e para passar a aplicar no seu dia a dia. Então, finalizo aqui, feito algumas questões, trazendo algumas questões aí para esse debate, terminando um pouco, e aí desse meu lugar de pesquisa também, o lugar, né, acadêmico, pensando nesse mapeamento das boas práticas, né? Acho que a gente já avançou muito até aqui, de fato, é um leading case que a gente tem aqui no Rio de Janeiro em relação aos métodos consensuais, então, e as demais procuradorias que estão aqui também presentes. Então, mapear essas experiências, compartilhar essas experiências, essa troca é muito rica e nos ajuda a construir critérios qualitativos de avaliação, né, que saiam de uma análise apenas quantitativa ali do que a mediação reduz de passivo ou do que ela gera de economias, mas também esse olhar qualitativo para as práticas e para a troca de experiências. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Obrigado, doutora Daniela. Queria registrar a presença do Leonardo Espíndola, ex-procurador-geral do Estado, e professor Gustavo, à vontade. Boa tarde a todos, tudo bem? Estão acordados? Acredito que sim, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer demais a PGA do Rio de Janeiro, na pessoa do seu procurador-geral, doutor Bruno, na pessoa também do meu querido colega, doutor Marco Antônio, professor Marco Antônio. É um prazer muito grande dividir aqui essa fala nesse painel com a querida professora Daniela, sabe do meu apreço, né, pelo seu trabalho, também admiração. Conheci hoje a professora Janaína, também um grande prazer. Eu não podia estar mais feliz, né,
E quero explicar por quê. Processualistas falando de acordo, processualistas falando de autocomposição, é um avanço, sem dúvida, a partir do momento que nós pensamos nisso como um cotidiano, né, sobretudo ligado à gestão pública, mas o meu lugar de fala é um pouco distinto. Meu lugar de fala é de um professor de direito administrativo. E, por muitos anos, esses temas foram quase que proibidos. Né? Eram temas que eu sempre estudei, esses temas, eu sempre falei sobre eles, escrevi sobre eles também, mas havia um preconceito absurdo em relação à boa administração. Porque o que são os acordos, se não instrumentos de gestão pública, né, que serão mais ou menos adequados, mais ou menos indicados a partir de determinadas situações. Os acordos autocompositivos, que são um tema aqui do nosso evento, eles são um tipo de acordo. Nós vamos ter inúmeros outros tipos de acordos. Né? Então, não poder falar, né, como se fosse uma mordaça dogmática, né, isso imperou por muitos anos. Eu nunca dou bola para isso, né? Porque, se existe a mordaça, existe o interesse, né? De que, ali, ao menos para mim, de que nós temos que olhar para isso. Né? Porque algo tem ali. Né? Senão, não se quer calar. Né? E, para mim, o que se tentava calar é justamente essa revolução que nós estamos vivenciando. Né? Falando, de novo, como administrativista. Quando nós pensamos nos acordos administrativos, para além dos acordos autocompositivos, eu vou divergir um pouquinho da professora Janaína, né, nós pensamos em acordos como não só fontes de obrigações, mas também fontes normativas. Então, o acordo como paradigma, o acordo como precedente, né, e compreendi perfeitamente o olhar da professora Janaína também, mas se um acordo foi firmado, né, a sua referência, ele como paradigma de outros casos, concordo plenamente, vai ter que ser resultado de uma análise caso a caso, ou pelo menos dentro de alguns critérios, né, de um framework mais idêntico ou similar. Né, concordo nessa parte. Mas o acordo, quando ele é celebrado, ele passa a existir. Não só entre as partes. Ele passa a ter uma força normativa. Ele é um instrumento de ação pública, elegido pela administração pública. Ela não pode não se autovincular a esse acordo. É possível que haja flexibilidades, é possível que haja, digamos assim, algumas avaliações. Né? Mas o acordo existe. Ele somente vai deixar de existir se ele for revisado. E se por alguma razão for anulado. Em alguns aspectos revogado. Né? Dito isso, eu gostaria de fazer aqui, talvez, não foi pensado assim, a minha fala não foi pensada assim, mas talvez um wrap-up de tudo que a gente viu hoje pela manhã, obviamente no meu modo, né, de ver o tema dos acordos, e do que foi falado agora nesse painel. Então, eu me ative, professor Marco, justamente à sua provocação. Né? Quais seriam os limites da autocomposição envolvendo a fazenda pública? Né? E eu encontrei 3 espécies de limites. Né? Os limites materiais ou substanciais à autocomposição, eles existem, estão no ordenamento jurídico, estão no sistema administrativo. Né? Por mais larga que seja a autocomposição, existem limites. Os limites formais ou procedimentais e os denominados limites temporais à autocomposição. Não tinha pensado nisso, foi quando Marco me provocou para participar desse painel, e vou, assim que voltar para São Paulo, ou quando estiver em Brasília, porque eu moro nas 2 cidades, né, eu quero redigir um artigo a respeito da temática. Mas um ponto de partida muito interessante para que a gente possa pensar nesses limites, e foi falado isso aqui hoje, é
Aonde a autocomposição está inserida? O que é a autocomposição? É um procedimento de autocomposição, é um procedimento administrativo. Ela é muito mais do que isso hoje. Muito mais do que isso. Dentro, ou a partir da referência, até como diretriz hermenêutica de tudo que estamos discutindo aqui, de um sistema de justiça multiportas, com múltiplas portas, a autocomposição administrativa seria uma dessas portas. Né? Nós temos que pensar o sistema de justiça a partir do direito e da garantia do acesso à justiça. Então, o acesso à justiça, num sistema de justiça multiportas, ele se amplia demasiadamente. E isso é muito positivo. Mas se é positivo por um lado, né, traz deveres de outro, vamos dizer assim. E, nesse sentido, acesso à justiça, sistema de justiça multiporta e a porta da administração pública como uma das portas, talvez mais adequadas para determinados conflitos, dos quais a própria administração ou é parte ou deu causa a eles, nós vamos falar também em tutela administrativa efetiva. E nós temos que começar a fazer esses enquadramentos jurídico-normativos ou enquadramentos teóricos sobre o que nós estamos falando, para não ficar algo solto. Concordo com a professora Daniela, já avançamos muito, estamos todos muito felizes, mas agora nós temos que começar, sim, a realizar também um enquadramento teórico de toda essa inovação. E aí, falar em tutela administrativa efetiva, junto com o acesso à justiça e sendo a porta da administração pública uma das portas possíveis nesse sistema de justiça multiportas, nós vamos falar, temos de falar, que é o outro lado da moeda, da tutela administrativa efetiva, em deveres administrativos. E dois, para mim, são os principais. Que resolvem, ou procuram resolver, ou solucionar a pergunta por que a administração pública busca, ou deve buscar, a autocomposição dos conflitos administrativos na esfera administrativa. Sendo um pouco redundante, porque é preciso ser marcado. E aí, dois deveres decorrem da tutela administrativa efetiva dentro da garantia, do direito e da garantia do acesso à justiça. Dever de efetivação dos direitos tutelados pela administração pública. E não me refiro única e exclusivamente aos direitos fundamentais. São, sim, preponderantes, mas não estou me referindo única e exclusivamente aos deveres fundamentais. Então, há um dever de efetivação dos direitos por parte da administração pública. Dentro desse contexto de sistema de justiça multiportas, onde há a porta da administração pública. Ela integra hoje o sistema de justiça. Não há dúvida nenhuma, no meu modo de entender, em relação a isso. E o segundo dever que decorre da tutela administrativa efetiva seria o dever de autocomposição administrativa. Não o dever de chegar a um acordo e celebrar um acordo. Não, não estou me referindo a isso. Mas o dever no sentido de, cotidianamente, né, quando os conflitos emergem do dia a dia da administração, é um dever do gestor público, é um dever do órgão, da entidade, da administração pública como um todo, procurar resolver esses conflitos pela via conciliativa ou da autocomposição. Se se vai chegar ao acordo ou não, esse não é um tema obrigatório ou necessário, porque o acordo, podemos chegar a um acordo ou não podemos chegar a um acordo. Podemos chegar a um acordo parcial e não a um acordo integral, e muitas vezes o parcial já terá um efeito extremamente positivo, né, na solução daquele conflito. Então, me parecem, esses pontos me parecem premissas muito importantes para que a gente possa começar a caminhar com mais segurança. É o que todos queremos. É o que todos queremos. Então, precisamos dar nomes, falando aqui como a professora Daniela, não em caixinhas, mas precisamos começar a realizar um enquadramento dogmático de tudo isso que está acontecendo, para além das boas práticas, que só por si só já seria positivo. E, nesse sentido,
diante do conflito, né, essa é a novidade, né, por isso estamos aqui. Diante do conflito, há a necessidade, e decorrente do dever de autocomposição, a obrigatoriedade de uma fase de autocomposição, a partir de todo esse quadro jurídico normativo que a gente já ressaltou aqui desde do início da manhã de hoje. Lei Geral de Mediação e Autocomposição Administrativa, o novo Código de Processo Civil, os enunciados e tantas outras fontes que nós tratamos hoje. Então, é determinante que seja realizada a tentativa de autocomposição. É assim que a ação pública será referida ou qualificada como efetiva, diante, sobretudo, de um conflito. E não empurrar esse conflito, ficar acima do conflito, quando ela parte, quando é sua função, procurar resolver esse conflito ou empurrar para o judiciário. Isso acho que nós já superamos e estamos todos de acordo em relação, né, à transferência de poder de solução do conflito para o poder judiciário, da administração para o judiciário. E aqui, como foi dito hoje também, talvez eu vá reforçar alguns pontos, passa a existir, dentro da observância necessária desse dever de autocomposição, que pode ou não chegar a um acordo. Essa não é uma obrigatoriedade. Né? Passa a haver uma especialidade da função administrativa, uma segregação de atividades dentro de um órgão público, dentro de uma entidade administrativa. Passa-se a olhar e colocar energia, né, e qualificar a atividade de autocomposição. É o que vem sendo feito aqui, né, no estado do Rio de Janeiro de maneira primorosa. Com a criação, e aí alguns pontos que dizem respeito, né, a essa nova realidade. Um procedimento administrativo de autocomposição, temos a resolução, né, da PGE do Rio aqui de 2022, recente. A ideia de devido processo legal mínimo, não é porque nós estamos diante de um e aqui trago as construções da professora Daniela, né, Gabay, o devido processo legal mínimo significa que, mesmo em processos autocompositivos, que seriam não adversariais, onde você não teria um litígio, né, e há uma maior flexibilidade de chegar à solução daquele conflito, é necessário que haja um mínimo de devido processo legal. Em termos de contraditório, em termos de oitiva, em termos de oralidade. Né? Então, isso importa também. Regulamento, devido processo legal. Segurança jurídica, acredito que todos estamos, né, de acordo com a temática da segurança jurídica. A solução desses conflitos não pode se dar a esmo ou dentro de nenhuma referência, de nenhum critério. Para além disso, a institucionalidade da autocomposição. A autocomposição não vai ser algo que a administração vai oferecer se quiser. Embora esse tema da faculdade, né, esse tema da voluntariedade, eu ainda preciso me convencer muito disso, porque, para mim, a autocomposição é dever administrativo hoje. Podemos temperar, talvez, isso a partir do quadro normativo, por exemplo, a Lei Geral de Mediação, que fala em facultatividade da mediação, escolha dos temas, né? Mas, de todo modo, deve ser buscada a fase da autocomposição. É uma obrigatoriedade para o gestor público diante de um conflito. E aí a institucionalidade vem se resolvendo muito, não só, mas muito, na criação das câmaras públicas de mediação e conciliação de conflitos. Né? Geralmente, essas câmaras vêm sendo inseridas nos contextos das advocacias públicas, o que vai envolver uma capacitação não só dos advogados públicos, mas também dos gestores, mediadores, né? Enfim, uma série de inovações vão ser desencadeadas. E um ponto que, para mim, fecha esse raciocínio, e aí já vou partir para a segunda e última parte, que são os limites propriamente ditos da autocomposição administrativa, na minha perspectiva, é que nós não podemos focar única e exclusivamente na autocomposição e esquecermos do dever de tomar a decisão, que é um dever administrativo.
Se a autocomposição hoje está sendo valorizada, e deve ser cada vez mais valorizada, é porque também deve ser valorizado, com a mesma intensidade, o dever de decisão do conflito. Se não se chegar a uma autocomposição, se espera que a administração decida o conflito, por meio do processo administrativo decisório. Então, são duas faces da mesma moeda. O dever de autocomposição e o dever de decisão. É como se fosse... Nós fazemos um reforço do dever de decidir como um corolário do dever de autocomposição. A meta é a solução do conflito, não há dúvida. Mas, nesse sentido, nós temos que refletir também a respeito, por exemplo, do arbitramento administrativo. Né? Sobretudo quando os conflitos são consensualmente levados à administração, voluntariamente levados à administração. Não chegamos a um acordo, não há autocomposição, mas é possível convencionar que aquele conflito acabe sendo decidido pela administração. Obviamente, isso pode vir a ser passível de revisão jurisdicional, mas nós chegamos ao fim do conflito na esfera administrativa. Não sei se compreenderam o meu ponto. Pensar em autocomposição e esquecer do dever de decisão é um pouco, talvez, diferente do que a professora dito de maneira diferente, mas é o ponto, me parece, também da professora Daniela Gabay. Eu acho que são temas absolutamente complementares, né, e precisam ser trabalhados juntos. E é nesse sentido que nós começamos a perceber também a criação de políticas públicas de acordos autocompositivos. Né? A cidade de São Paulo tem uma política de desjudicialização de litígios, né, com uma preferência pelos acordos, pela mediação, né, até pela arbitragem também, que não está aqui hoje em discussão. Tá? E uma temática, e esse também é o meu lugar de fala, né, que vem tentando avançar e enfrentar todos esses temas de maneira integrada, é o que nós chamamos hoje de Dispute System Design, DSD, né, que é o desenho de sistemas de conflitos. Quando eu vi, eu me especializei nisso, né, e, por exemplo, dando um exemplo de um trabalho que eu venho realizando, que é público, então eu posso falar, fui contratado pelo Banco Mundial para apoiar a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, justamente no desenho do sistema de conflitos, envolvendo mediação, arbitramento, um pouco de arbitragem também, diante do novo marco legal do saneamento. O novo marco legal traz essas funções de mediação, traz essa função de arbitragem, né, função arbitral, fala o texto legal, e a Agência Nacional de Águas está justamente nesse momento realizando esse desenho do sistema, né, em que nós não vamos tratar da autocomposição isolada, da arbitragem, do dispute board isolado, da mediação, não, temos que tratar de tudo de uma maneira integrada. Esse é o desafio que nós temos hoje. Então, me parece que esse é um caminho sem volta e precisamos estar qualificados para apoiar bem a administração, né? Não com recortes que acabam, muitas vezes, minimizando as potencialidades dos institutos consensuais de solução de conflitos, mas de maneira integrada. De maneira integrada. E, partindo, portanto, para a parte final, né, aqui da minha fala, dito tudo isso, que limites nós podemos encontrar, então, né, a autocomposição administrativa? De novo, ela é ampla, ela é muito ampla, mas, sem dúvida, existem limites no próprio ordenamento jurídico. Né? Dos limites materiais ou substanciais, e não há nenhuma intenção minha em ser exaustivo aqui, é uma reflexão, estou pensando alto com vocês, teríamos um primeiro limite material, que seria a própria indisponibilidade do direito. Ela existe, não mais como uma retórica impeditiva da autocomposição, mas o próprio ordenamento jurídico, em uma série de vezes, determina algum grau de indisponibilidade, né? Ou total, ou parcial, em
em relação a alguns direitos, por exemplo, na estrutura dos bens públicos, que inclusive também agora fui contratado pelo PNUD para revisar toda a legislação, né, e oferecer uma alternativa à atual legislação federal de bens públicos. Também na ideia de conflituosidade. Né? E há bens públicos, né, de várias categorias, alguns totalmente indisponíveis e outros passíveis de alguma disponibilidade. Portanto, o próprio ordenamento grava essas nuances ou esse degradê da indisponibilidade. Né? Há situações bastante radicais, vamos dizer assim, de indisponibilidade total, poucas, é verdade, mas há outras com maior flexibilidade. Então, esse me parece um limite à autocomposição, a depender do caso concreto. O maior limite material à autocomposição, a necessária observância à legalidade ou juridicidade do ordenamento jurídico. Falar em consensualidade, e estamos falando muito de consensualidade, não pode estar apartado de um debate da inserção da consensualidade na juridicidade. Não existem acordos ilegais ou não jurídicos, ou que atentem contra o ordenamento jurídico. Esse é um limite material clássico. Nesse sentido, me parece até que o regulamento da PGA do Rio caminha assim, é possível falarmos em viabilidade jurídica do acordo, como limite à autocomposição administrativa. Se não é viável juridicamente, não é possível realizar o acordo autocompositivo. É a ideia do acordo dentro do direito, não fora do direito. Ao mesmo tempo, e precisamos falar sobre isso, que o acordo, quando é celebrado, ele passa a ser uma fonte de obrigação e uma fonte normativa. Um precedente, um paradigma que, enquanto durar seus efeitos, servirá de referência ou referente de juridicidade para a administração pública. Com alguma flexibilidade, é possível, no momento que se celebra o acordo, isso tem que ser pensado, e não depois. Mas é verdade. Nesse sentido, o artigo 26, já estou caminhando para o final, da LINDB, a Lei 13.655, quando homenageia a celebração de compromissos, né, administrativos, traz para o ordenamento jurídico essa função ou essa potencialidade do acordo, o acordo dentro do direito e o acordo como uma fonte normativa, né, desde que, obviamente, ele seja celebrado à luz da juridicidade. E aí os limites formais, assim, dentro dessa linha ainda, dos limites materiais, eu vou adotar aqui, adotei, pensando alto também com todos, a clivagem do devido processo legal substancial e do devido processo legal formal. É um limite da autocomposição administrativa o devido processo legal na sua versão material ou substancial. A razoabilidade do acordo ou do conteúdo do acordo, a proporcionalidade e assim por diante. Tudo isso tem que ser pensado como conteúdo de acordo, tem que ser observado pela administração e pelo particular ou outra administração que celebre um acordo. Então, a clivagem devido processo legal material e devido processo legal formal também pode ser uma referência aqui para que a gente tente estabelecer alguns limites para a autocomposição administrativa. Não há como dizer que houve uma homenagem à juridicidade, um acordo que se revele não razoável. Um acordo que não seja proporcional dentro do seu conteúdo específico, o que não homenageia a proporcionalidade. Limites formais ou procedimentais. Aqui me aproveito da clivagem do devido processo legal formal ou adjetivo. E aí nós estamos falando em limites formais no sentido de aspectos procedimentais que devem ser obedecidos para que o acordo seja celebrado. Tem a ver com juridicidade, é verdade, mas aí já seria, no meu modo de entender,
algo relacionado ao poder normativo ou poder regulamentar dos acordos, quando a administração pública regulamenta o procedimento para celebrar os acordos. É sua competência, e assim ela o fará. E aí alguns temas me parecem importantes, né? Parâmetros de devido processo legal formal, então um contraditório, não um contraditório cheio, mas um contraditório mínimo. Ampla defesa, não a ampla defesa típica do processo jurisdicional, mas a ampla defesa que caiba dentro de um processo de autocomposição administrativa de conflitos, né? Podemos falar em devido processo legal mínimo nesse sentido. Cumprimento de condições impostas ou previstas no regulamento, né? Informação adequada, falamos sobre isso hoje. É necessária informação para que seja celebrado um acordo adequado. Né? Evidências, um acordo apoiado em evidências. Documentos, uma moldura probatória e motivadora do acordo em si. Todos esses me parecem ser limites formais ou procedimentais da autocomposição administrativa. E, por último, e aí já finalizo, os chamados limites temporais. Eles também importam. E podemos ter várias dimensões do tempo na autocomposição administrativa como limite a essa autocomposição. O próprio tempo na negociação, o quanto vai demorar, né? Quanto vai se protrair no tempo esta negociação, as fases da negociação, o necessário contraponto entre a autocomposição ou a busca da autocomposição e o dever de decidir. Né? Ter a referência da não decisão, da omissão. Isso não pode acontecer. Então, uma autocomposição que se torne infinita, ela tem que obedecer a alguma métrica de tempo. Alguma métrica de tempo. Né? Aí pensei um pouco na duração razoável do processo, já que a autocomposição é um processo administrativo também. Então, também ela tem que ser razoável, senão se parte para uma decisão. O que não se pode é não decidir. A negociação não pode consumir demasiadamente o tempo para a solução e a decisão do conflito. Aí decorre a necessidade do planejamento da autocomposição. Falamos disso hoje pela manhã também. A resolução da PGR, inclusive, de uma maneira exemplar, vai tratar dos chamados planos de negociação. E essa planificação, ou essa programação da negociação e dos acordos, tem a ver com limites temporais, pré-fixados. A linha do tempo da negociação, né? E outros marcadores, enfim, que nós podemos pensar, talvez, em conjunto mais à frente. Decadência e prescrição dos direitos, né, ações, a passagem do tempo também vai ser um limite à autocomposição. Ela não pode simplesmente, a administração, dar as costas para a decadência, dar as costas para a prescrição. Então, são limites temporais, me parece também, a autocomposição. E, por último, quando pensamos na autocomposição, e ela vem sendo muito pensada e praticada nesse sentido, com a potencialidade da desjudicialização do litígio, né? Ou seja, o litígio está judicializado. Se procura a redução dessa litigiosidade. Se convencionam as partes com o juiz da causa de que é necessário suspender o processo e tentar, né, fora, por exemplo, numa Câmara Pública de Mediação e Conciliação, uma autocomposição. O que faz o juiz nesse caso? Suspende o processo por um prazo determinado. E, nesse sentido, a autocomposição ela terá a restrição de tempo. Geralmente 6 meses, mas eu tive um caso como advogado agora, um acordo de não persecução civil, uma improbidade, que a desembargadora ela suspendeu, eu pedi 6 meses, o promotor também, assinamos em conjunto a peça, mas ela só concedeu 3 meses. Estamos, assim, alucinados, né, tentando avançar o máximo que podemos, porque 3 meses para um acordo de não persecução civil é pouco tempo. Né, mas foi o determinado e vamos ter que obedecer esse prazo. Agradeço muito a atenção de vocês, espero ter apoiado nessas reflexões que fizemos aqui, muito ricas, todas essas reflexões no dia de hoje.
E sempre que a PGA do Rio me chamar, estarei a postos. Realmente está sendo um dia delicioso aqui, de muito aprendizado. Obrigado.